Bem, novamente, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes. Hoje nós vamos para a nossa 12ª mensagem da série expositiva no livro escrito por Samuel, livro dos Juízes. E hoje nós vamos chegar à narrativa, o começo da narrativa de um dos personagens mais conhecidos do livro dos Juízes, de um dos personagens mais conhecidos, na verdade, de toda a Bíblia, e muitas vezes mal compreendido no seu valor, tanto para bem quanto para o mal, mal compreendido na sua mensagem, ou na mensagem que é externada através da sua vida. E nós vamos continuar, irmãos, no tema do livro dos Juízes, o tema geral, que é o seguinte: o abandono da aliança com Deus diante da ausência de uma liderança piedosa gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. E hoje nós vamos, irmãos, do versículo 8 do capítulo 12 até o final do capítulo 13. Capítulo 12 de Juízes, versículo 8 até o capítulo 13, versículo 25. Antes de nós começarmos, irmãos, é importante relembrar que esses ainda são os dias em que o povo de Deus estava sob opressão dos filisteus. Nós vamos relembrar isso ao curso da mensagem, mas lá no capítulo 10 é mencionado que por causa de uma idolatria de 7 faces do povo de Deus, eles haviam caído debaixo da opressão dos amonitas e dos filisteus. Se você lembra bem as últimas mensagens, os amonitas já saíram de cena, já foi resolvido esse problema através do juizado de Jefté em especial. Mas e os filisteus? Os juízes que vão seguir agora são como que a continuação daquele problema, tratando agora do outro lado. Os amonitas estavam do lado leste do Jordão, os filisteus no extremo oeste do Jordão, perto do mar. E assim, meus irmãos, na mensagem de hoje, a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: em meio ao declínio espiritual, Deus intervém para levantar uma liderança escolhida. Em meio ao declínio espiritual que caracteriza esses 3 séculos dos juízes, Deus intervém para levantar uma liderança escolhida. E nosso texto vai começar no versículo 8, como nós dissemos, do capítulo número 12. Lá na palavra de Deus diz o seguinte: depois de Jefté, juntos, irmãos, vamos lá. Depois de Jefté, Ibizã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibizã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibizã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abilon, filho de Iliel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abilon liderou Israel durante 8 anos. Então Abilon, filho de Iliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Esta é a exceção, irmãos, que vamos ficar na primeira parte da nossa mensagem. É importante nós lembrarmos, irmãos, um fato da vida. Quando existe um vácuo, um vazio de liderança, qualquer coisa pode preenchê-lo. Bons líderes ou líderes não tão bons assim. Hoje nós veremos que diversos juízes passam pela história de Israel sem deixar nenhum impacto significativo. Não conseguem mudar a situação de opressão. Na verdade, parecem lideranças apenas humanas que estão quase preenchendo ou ocupando apenas o cargo, o espaço. Isso
sucede até que o Senhor intervém para levantar uma liderança escolhida por Ele. Por isso, a nossa ideia da mensagem de hoje: em meio ao declínio espiritual, Deus intervém para levantar uma liderança escolhida. No texto que nós acabamos de ler, irmão, nós vamos para o nosso primeiro ponto de hoje, que é o seguinte: a falha de liderança mantém a opressão. A falha de liderança mantém a opressão. Nesse trecho, irmãos, inicial que nós lemos, nós estamos depois da morte de Jefté, aquele juiz que havia, apesar dos seus erros, livrado Israel dos amonitas. Uma sequência então vem de juízes que são chamados pelos comentaristas de juízes menores, juízes que não têm nenhum grande detalhe sobre a vida deles. A opressão dos filisteus, que é mencionado lá no capítulo 10, versículo 7, ainda continuava, porque Jefté, como eu disse, só havia lidado com os amonitas. E aí vem a sequência, irmãos. Ibizan de Belém assume logo depois de Jefté. A única informação que nós temos dele é que ele tinha 30 filhos e 30 filhas. A casa dele devia ser uma maravilha, uma calma, uma tranquilidade incrível. Mas por que isso é importante, irmãos? Por que o autor destaca isso aqui? Porque uma família numerosa significava poder social, significava inclusive riqueza, era mais gente trabalhando. Ora, uma coisa é você pagar um estranho, uma coisa é você ter que comprar ou adquirir um escravo, algo que existia naquela época, não pelos mesmos motivos que existiram no Brasil. Pessoas eram escravizadas porque perdiam guerras, pessoas eram escravizadas porque faliam, não tinham absolutamente mais nada na vida e se vendiam como escravos para poder pelo menos comer e sobreviver. Ora, muito mais barato é você ter os seus 60 filhos trabalhando na sua propriedade. Portanto, este era um homem de destaque e diz que ele casou os seus filhos e filhas com pessoas de fora do clã. Isso pode apontar, irmãos, talvez uma estratégia para formar alianças e aumentar o seu poder e trazer uma certa estabilidade na região que ele morava. Não é certo se nós estamos tratando de Belém de Judá ou de uma outra Belém, certo? Que ficava no território na tribo de Zebulon. A liderança dele dura 7 anos e nada muda na situação dos filisteus. Vem então, meus irmãos, depois dele, Elon. Acerca dele nós sabemos que ele estava em Zebulon, um pouco longe da área de atuação dos filisteus, mas que nada mais foi citado sobre ele. Talvez ele apenas era alguém cauteloso que manteve a paz na sua região. Ele liderou por 10 anos. Em terceiro lugar, nós temos finalmente Abidom. Ele também estava longe do alcance dos filisteus. Governava por 8 anos. Teve uma grande família, também indicando uma boa posição social. Vocês repararam? Só porque você estava longe do problema, sendo israelita, você não se responsabilizava pelo problema? Vendo seus irmãos mais próximos do litoral sendo oprimidos, sendo cobrados provavelmente grandes impostos deles, você não fazia nada, eles mantiveram, meus irmãos, esses anos de paz, sem fazer nada pela opressão. Uma falha de liderança. Eles poderiam se fortalecer, poderiam chamar as outras tribos e ir em socorro dos seus irmãos, mas nada fizeram. O que esses 3 juízes têm em comum? Nenhum deles tem uma referência a nenhuma atuação do Senhor Deus. Nada mencionado sobre Deus. Provavelmente eles chegaram ao poder pela sua influência social, pelo seu destaque no meio das regiões que eles ocupavam. Segundo, nenhum confronto ou nenhuma tentativa para terminar a opressão dos filisteus, como eu já mencionei. Nada. Passaram seus 20 e tantos anos em branco, sem se pronunciar sobre um problema grave. Que detalhe, já durava ou duraria ao todo 40 anos a opressão dos filisteus. Terceiro, portanto, eles não apresentaram nenhum resultado permanente. Pelo menos Jefté livrou o povo definitivamente dos amonitas, mas esses 3 juízes menores não causaram nenhum impacto. Irmãos, liderança espiritual precisa ter uma origem espiritual, isto é,
Deus precisa estar por trás desta liderança, por trás dessa escolha, e não mero desejo humano. Mesmo hoje em dia, em muitas igrejas, nós vemos critérios estranhos à palavra de Deus sendo usados para a escolha de líderes, diáconos, presbíteros, pastores em geral. Certa igreja mandou um questionário aonde posições das mais variadas eram pedidas àquele candidato a pastor daquela igreja. Ele foi convidado para pregar uma ou duas vezes. Ele foi entrevistado. O que me chamou a atenção quando ele disse não ao convite de um poupudo salário e uma igreja confortável foi o seguinte: em nenhum momento, em nenhum dos seus questionários, em nenhuma de suas entrevistas, em nenhuma de suas conversas comigo, vocês perguntaram a respeito da minha vida espiritual e não perguntaram nada que remetesse aos critérios, por exemplo, para o pastorado que estão em Tito e em Timóteo. Era como se aquela igreja estivesse procurando alguém que apenas mantivesse o que já estava acontecendo na igreja e que continuasse acontecendo na igreja, independente do seu caráter, independente do que ele pensava, especialmente independente daquilo que ele ensinava. Ele disse não àquele convite, porque não viu naquela igreja alguém que procurava uma liderança espiritual, procurava talvez um diretor de empresa para manter as coisas andando tal como estava. Ele se sentia numa entrevista de emprego e não em irmãos buscando um líder, um parceiro para a caminhada espiritual. Se nós não seguirmos essas regras, irmãos, podemos acabar, por exemplo, com Saul, quando poderíamos terminar com Davi. Qual é a grande diferença, irmãos, entre Saul e Davi? Se Davi é o homem segundo o coração de Deus, Saul é o homem segundo o coração do povo de Deus. O grande problema, irmãos, é que o povo de Deus naqueles dias não estava também nada bem. Quando eles viram o homem que havia sido escolhido, se você lembra bem do texto, Saul, diz o texto, ele sobressaía do ombro a todos os homens de Israel. Era um homem alto, forte, bonito, impressionante. Quando viram aquele prospecto de rei antes de ser coroado, todos ficaram muito felizes. Ora, quem quer, com todo respeito, um rei fraco, baixinho, barrigudo? Não é verdade? Sabe quem quer? Deus, se o coração dele pertenceu ao Senhor. Davi não era baixinho e barrigudo, mas era baixinho porque era novo. E a palavra que Deus dá a Samuel é qual? Não atentes, falando dos irmãos de Davi, para a sua estatura e para a sua aparência. Os irmãos de Davi também eram guerreiros fortes. Você vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. A ideia de coração na cultura hebraica é o centro da pessoa. Não está se falando de emoções, mas de caráter. Daquilo que inclina o seu coração, aquilo que lhe leva. E Davi era alguém que nós depois já sabemos, ele havia sido dito para Samuel, um homem segundo dizendo Deus, o meu coração. Portanto, meus irmãos, a liderança, quando é movida por desejos humanos, como se fosse um currículo ou feitos da pessoa, nós podemos acabar com Saul ou podemos acabar com esses três juízes menores que não causaram nenhum impacto. A falha dessa liderança continuou com a opressão no meio do povo. Nós não vamos escolher juízes, reis e, até onde me consta, não tão recentemente pastores. Mas ainda assim, meus irmãos, as nossas vidas estão ligadas de uma maneira ou de outra uns aos outros. Será que você escolhe até mesmo os seus bons amigos com pessoas que andam com o Senhor? Ou você escolhe pessoas que, até por não andarem com o Senhor, não irão servir de confrontação na sua própria vida? Olha, se você está andando com alguém que está mais errado que você, quem é ele para perguntar ou dizer qualquer coisa com você, não é verdade? Por outro lado, quando nós andamos, irmãos, com homens e mulheres de Deus, eu não estou aqui classificando qual é o nível de lá ou de cá, mas pessoas sérias, que querem andar com Deus, pessoas piedosas. Nós experimentamos na nossa vida o que Provérbios, um versículo tão conhecido, diz: como ferro afia. São companheiros de caminhada, são, de certa forma, lideranças espirituais, um na vida do outro que seja.
mas são pessoas que estão andando de forma séria com Deus. E aqui vale, meus irmãos, é claro, em uma congregação mista entre solteiros e casados, o conselho que eu sempre dou aos rapazes e moças que me perguntam nesse quesito: quer encontrar um homem de Deus? Seja uma mulher de Deus. Se quer encontrar uma mulher de Deus, seja um homem de Deus. Agora, se qualquer uma serve, não fica relaxado, porque tem um monte daí desse jeito por aí também. Infelizmente. Mas quando, meus irmãos, queremos construir um lar de fé, um lar temente ao Senhor, a aparência física, apaixonite e mão suada não devem ser os nossos critérios. Por mais que você também pode ficar de mão suada e coração palpitando com mulher de Deus, né? Tem pelo menos um pontinho hoje. Aí o texto continua e nós entramos no capítulo 13 e começamos, irmãos, a história, como eu disse, talvez uma das personagens mais conhecidas até por incrédulos, Sansão. É interessante, irmãos, que em todos os filmes que nós vemos, ele é um cara forte, é um cara grande. Mas isso não é nem a principal característica, nem aquilo que é destacado na Bíblia sobre ele. Mas aí nós chegamos, irmão, nas características de Sansão. Isso é coisa para a semana que vem. Vamos entender, meus irmãos, por que do título, do tema, da grande ideia da nossa mensagem. Repetindo, em meio ao declínio espiritual, Deus intervém para levantar uma liderança escolhida. 3 juízes sem sentido, sem impacto passaram. Mas aí chega Sansão. Vamos ler, irmãos, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Juntos, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo a seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Em segundo lugar, hoje, meus irmãos, a intervenção de Deus busca prover uma liderança espiritualmente separada. A intervenção de Deus busca prover uma liderança espiritualmente separada. Há coisas no texto que nós não temos como saber pelo texto, mas não é difícil nós deduzirmos. Manoá e a esposa, eu tenho praticamente 99,9% de probabilidade, orava por filho. Eles buscavam o Senhor. Por quê? Na cultura judaica, meus irmãos, a esterilidade era vergonha. Parece estranho, porque nenhuma mulher um dia decide: eu vou ser estéril. Mas não ter filhos era algo vergonhoso. Tanto é que, por outro lado, ter 60 filhos era algo extremamente admirado. Assim, meus irmãos, com certeza, este casal orava, buscava o Senhor, para que Deus pudesse ouvi-los e dar-lhes um filho, uma vez que ela era estéril. Mas nosso texto começa. Depois desses 3 juízes, sem nenhum impacto real, voltamos ao primeiro estágio dos infames ciclos de queda, ciclos de falhas de Israel. Diz o versículo 1: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Frase esta que se repete ao longo do livro inúmeras vezes. Essa repetição monótona e previsível está ocorrendo já pela 7ª vez. E mais uma vez,
é o Senhor, diz o texto, que os entrega a uma opressão estrangeira. É Deus que está controlando aqui, e é Ele que traz os filisteus para oprimir o povo de Israel. Como já dissemos, é muito provável que essa opressão debaixo dos filisteus seja na verdade uma referência ao que já havia começado antes dos 3 juízes citados, que reinaram ou que lideraram durante 25 anos. Está lá no capítulo 10, versículo 7, em que os filisteus vindo do oeste já oprimiam Israel, enquanto os amonitas vindo do outro lado, do leste, também oprimiam. E nós sabemos também que Jefté já havia se livrado dos amonitas, e agora precisa ser tratado o problema filisteu. A apostasia de Israel, meus irmãos, mencionada lá no capítulo 10, em que eles adoram 7 divindades falsas diferentes, era tão profunda que causou esses 40 anos de opressão. E iria perdurar debaixo dos filisteus até o dia do rei Davi. Começou há 40 anos, mas ia durar mais 100 e tantos anos até os dias do rei Davi. Apenas Davi, finalmente, iria derrotar de uma vez por todas os filisteus. Você vê, meus irmãos, o preço que se paga por se dar as costas ao Senhor e seguir deuses falsos. Mais interessante, vale aqui o parênteses, é que desses 7 deuses falsos que eles serviam, um deles era dos amonitas e outro, adivinha só, era dos filisteus. É como se Deus estivesse devolvendo a eles o veneno da sua própria idolatria. Muito bem, meus irmãos, é importante destacar que os filisteus, eles não eram naturais da Palestina. Na verdade, eles chegaram depois que os israelitas, através de Josué, já haviam conquistado e estabelecido ali. Eles chegaram pelo mar e se estabeleceram em 5 cidades, uma Pentápolis, as cidades de Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gat. Inclusive Gaza é o nome de uma região na Palestina até o dia de hoje. E dali do litoral eles começaram a conquista partindo rumo ao interior, aonde Israel estava mais concentrado. No versículo 2 começa então aqui a intervenção do Senhor. O texto nos narra a história de Manoá e a sua esposa, um casal da tribo de Dan. Não há menção aqui no nosso texto de nenhum arrependimento ou nenhum clamor por parte de Israel. Talvez ainda é um efeito daquele arrependimento lá no versículo 10 de tantos anos anteriores, que Deus ainda está mantendo a sua promessa, porque lá no capítulo 10, versículo 16, nós lemos, irmãos, aquela frase tão tocante da parte do Senhor. Lá diz: e ele, o Senhor, não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Deus demonstrando, irmãos, a sua misericórdia, tanto tempo depois, quase 4 décadas, na verdade agora, 2 décadas, nós estamos no meio do caminho da opressão dos filisteus, e agora restaurando, ou podendo restaurar o seu povo através, futuramente, do filho da família de Manoá. O destaque fica para o fato de que essa mulher era estéril. Deus escolhe um casal onde não haveria condições de se ter um filho, a não ser pela intervenção de Deus. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Você vê isso na vida de Sara, esposa de Abraão. Você vê isso na vida de Rebeca, esposa de Isaac. Você vê isso na vida de Lia, uma das esposas de Jacó. Você vê isso na vida de Isabel, futuramente a mãe de João Batista. De alguma maneira, irmãos, parece que, aliás, esqueci, dali a algum tempo, na vida de Ana, mãe de Samuel. É interessante, irmãos, parece que Deus selecionava essas mulheres para apresentar, demonstrar sua glória, o seu poder, através da vida delas. Era um tempo onde não havia tratamento de fertilidade. Ou você era fértil ou não era. Ou você ia ter um filho ou não teria. E no caso dessas mulheres que eu citei, elas tiveram, porque o Senhor agiu para levantar através delas uma liderança no meio do seu povo. No versículo 3, essa intervenção agora é dramática, muito dramática. Aparece diante dessa mulher, cujo nome nem é mencionado, o anjo do Senhor. Nós já vimos, irmãos, lá no capítulo 2, já vimos no capítulo 6, esse mesmo personagem aparecendo. O que nós explicamos? Diante daquilo que fazem para o anjo do Senhor, esta é uma teofania, ou seja, uma manifestação divina. É Deus, na segunda pessoa da Trindade, aquele que um dia seria conhecido como Jesus,
se manifestando ao seu povo. A prova nós vamos ver daqui a pouco na maneira como lida ou ele lida com aquilo que é feito pelo casal para com ele. No versículo 4, versículo 5, porém, a parte mais importante do texto são as instruções claras que o anjo do Senhor dá a respeito da gravidez e da criação daquele menino. Ele explica que ele vai ser um nazireu. Significa nazireu? Significa devotado, consagrado a Deus. E o nazirenato está descrito em Números capítulo 6. Não podia beber bebida alcoólica, vinho ou fermentada, não podia tocar comida impura, imunda, não podia tocar em corpos, porque eram considerados imundos também. E é interessante, meus irmãos, que você pode pensar, todo nazireu seria forte como Sansão um dia seria. Não, isso é peculiar que Deus usou Sansão naquele quesito. Muitos nazireus tiveram, e nada a ver com força teve, era apenas algo que eles tomavam para consagrar-se melhor a Deus. E aí está. O interessante, meus irmãos, é que alguém podia, eu quero deixar claro que isso não serve para nós, igreja na Nova Aliança, mas em Israel, alguém podia dizer, eu vou me tornar nazireu por um ano. Mas não é o caso de Sansão. O texto diz, mais adiante no versículo 7, que ele seria consagrado a Deus, nazireu, desde o nascimento até o dia da morte. Deus tinha um plano especial na vida desse menino. Inclusive a sua própria mãe já é instruída a começar nela os hábitos do que seria o nazireu. A outra parte importante, meus irmãos, da fala do anjo é sobre o que ele iria fazer. O texto diz, ele iniciará a libertação de Israel dos filisteus. Ou seja, a missão dele não era uma missão total, mas apenas parcial. Completar essa missão seria algo feito depois por Samuel e finalmente por Davi. Diante daquele encontro maravilhoso, a mulher corre para relatar tudo a Manoá, deixando de fora, contudo, os detalhes da missão que havia sido dados pelo anjo do Senhor. Portanto, a intervenção de Deus busca prover uma liderança espiritualmente separada. Deus dá os critérios, neste caso aqui, para aquela realidade de Israel, de como este jovem, este menino que um dia iria nascer ainda, seria separado para o uso de Deus. Meus irmãos, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Não são cursos, seminários que formam líderes, mesmo que isso tenha o seu valor. Não são métodos e estruturas das igrejas que formam líderes, mesmo que isso tenha também o seu lugar e o seu valor. É o mesmo, irmãos, e mesmo os homens têm um papel na continuidade da liderança espiritual, o maior papel é do Senhor. Eu estou destacando isso aqui, meus irmãos, porque como eu relatei no exemplo anterior, cada vez mais as igrejas estão se confundindo com empresas. Há um tempo atrás, lançaram um livro, bastante tempo atrás, o marketing da igreja. Se você procurar na internet, estão sendo oferecidos para pastores, líderes de igreja, cursos de coaching. Aquele mesmo curso chato que você teve que aturar na sua empresa, senão você ia levar um puxão de orelha do seu supervisor. E aí? Eu fico pensando, meus irmãos, coitado do apóstolo Paulo. Quando chegava no céu, por exemplo, Paulo, você falava 5, 6, 7 idiomas, mas eu fiz coaching. Claro que não. Nós estamos confundindo as coisas na nossa geração. O que esse texto simples mostra, meus irmãos, é que no caos espiritual dos juízes, é Deus que age. Alguns meses atrás, um jovem me procurou online e falou sobre o seu desejo de servir a Deus no ministério pastoral. E uma das coisas que eu perguntei àquele jovem é: a sua igreja lhe reconhece como uma liderança espiritual? Ninguém se coloca no ministério, ninguém se levanta. É algo orgânico da igreja. Eu não estou me referindo, irmãos, apenas a pastorado ou a presbiterado. Qualquer liderança espiritual na igreja é levantado, precisa ser, irmãos, levantada pelo Senhor. É Ele que age, é Ele que intervém para uma liderança espiritualmente separada. É importante destacar, meus irmãos, que apesar desse casal, como eu disse,
com muita certeza, está orando pelo filho. Qual casal estéril não estaria orando, não é verdade? Deus não está aqui para responder apenas a um desejo de ter um filho. Como ele teria feito? Deus está usando essa circunstância ruim que eles estão vivendo para, através disso, abençoar o seu povo. Talvez você esteja matutando aí, você que já leu os Juízes, já leu a história de Sansão, vai dizer, mas pastor, tem um probleminha aí com esse menino. Eu sei, eu já li também o texto. Mas, meus irmãos, não obstante do que os homens farão, o que nós estamos destacando aqui é o que Deus está fazendo, providenciando o que o povo de Deus precisava naqueles dias. Um líder levantado, providenciado por ele para o povo. Israel não podia reclamar. Várias vezes Deus se apresentou. Está aqui o líder que eu escolhi. Algumas vezes deu muito certo, outras vezes deu muito errado. Mas isso não anula, meus irmãos, quando Deus age no nosso meio. Por que isso é importante para nós? Porque nenhum de nós vai ficar para semente. Cabe, meus irmãos, nós temos uma oração, mesmo que silenciosa, no nosso coração. Mesmo que não seja um assunto que nós mencionemos todo o tempo. Porque um ano se torna 5, se torna 10, se torna 40. E daqui a um tempo, meus irmãos, nós vamos precisar de outras lideranças. De outros que se levantem para continuar levando o legado, a tocha adiante. Para cada ministério, para cada porta que Deus abre, para a nossa igreja, para servi-lo, nós precisamos, talvez, daquele que algumas aqui estão carregando no próprio ventre. E outras já tiraram, já estão carregando nos braços. Deus pode levantar. Mas sabe o que? Essa é a parte de Deus. E a nossa? Vamos voltar para o texto? Versículo 8, meus irmãos, nosso texto continua. E lá nós encontramos Manoá agora sendo inteirado do que aconteceu. Vamos juntos? Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu no dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que me perguntas o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá colheu um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal nas nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino. Desculpe, irmãos, até o versículo 23. Me empolguei.
espiritualmente separada repousa grandemente no papel dos pais. Uma vida espiritualmente separada repousa grandemente no papel dos pais. O verso 8 começa, irmãos, com o marido e pai buscando o Senhor. Ele chama o visitante apenas de homem de Deus, certamente o tomando por profeta, isto é, um simples homem que havia ido ali trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para eles, pois era assim que ele aparecia, mesmo que de forma, como disse a mulher, impressionante. Apenas um homem. É simplesmente maravilhoso, irmãos, como Deus, isso é que eu destaco no texto, se forma de forma extremamente graciosa, ele se adapta ao seu povo. Esse é um casal simples e sofrido. Deus não precisa de uma voz que ecoasse dos céus como trovões. Então, Deus lhes aparece como um visitante humano apenas, dentro dos limites, talvez até que eles poderiam compreender e aceitar na sua simplicidade. Repare também, meus irmãos, que a intenção de Manoá na sua oração não é a experiência sobrenatural que a sua esposa lhe havia relatado, talvez, de um homem aparecer e trazer uma palavra para ele. O que ele deseja é obedecer, é receber instruções sobre como seguir o que Deus queria, obedecer no tocante à criação do seu filho, que lhes havia sido prometido. É muito interessante, irmãos, o coração de Manoá. Ele não quer experimentar a mesma coisa que a sua mulher experimentou, ele quer apenas não deixar de fora nenhum detalhe. Deus ouve a oração dele, Deus atende o clamor dele, mas primeiro, novamente, quem é contactada é a mulher pelo anjo do Senhor. Ela corre para chamar o seu esposo. Versículos 11 e 12, Manoá vai correndo até onde um mensageiro, que significa a palavra anjo, está. Ali, ele confirma, ou pede confirmação da sua identidade. Foi você que falou com ele, com a minha mulher? Sim, responde ele. E ele começa, irmãos, a pedir instruções acerca da criação do seu futuro filho. É muito interessante, irmãos, porque é provável que um homem apenas ficasse muito grato, muito feliz. Nós vamos mesmo ter um filho? Tá bom, não quero saber mais nada. Mas ele se mostra, meus irmãos, um homem piedoso, um homem obediente, um homem que está interessado em saber o que Deus quer para fazer como Deus deseja. Isso é importante, meus irmãos, porque Deus não nos deixa em absolutamente nenhuma área da nossa vida sem orientação. Pastor, eu quero ser um homem de negócios de Deus, está lá na Bíblia. Pastor, eu quero ser um pai de família de Deus, está lá na Bíblia. Uma mãe de família de Deus, está lá também. Quero ser um filho para os meus pais de Deus, está lá nas Escrituras. Para qualquer aspecto da vida humana, Deus tem orientações na sua palavra. Talvez não sejam orientações específicas sobre algo particular do seu problema, mas o princípio para lhe trazer sabedoria está na palavra de Deus. Nos versos 13 e 14, o anjo do Senhor, aqui devidamente identificado, repete as instruções de que ele seria nazireu. Porém, de forma interessante, o anjo não responde à segunda pergunta de Manoá. Qual foi a segunda pergunta dele? O que ele deve fazer? O que o menino vai fazer? Ele não fala. Eles deveriam cumprir o que foram ordenados, mas quanto ao futuro, deviam confiar no Senhor. Repare o texto. Manoá não volta a perguntar. Ele não questiona. Tá, já entendi a parte do nazireu. Mas é outra pergunta. Por que tudo isso? O que vai acontecer com este menino? Qual será o futuro dele? Perguntou uma vez. O profeta, para ele era um profeta, não disse nada. Ele deixa a pergunta de lado. Ele apenas quer obedecer. Ele está satisfeito com o que recebeu até agora. E então, meus irmãos, no versículo 15, até o final do que nós lemos, nós encontramos as evidências do porquê esse casal havia sido escolhido, ou mais evidências. Isso certamente aconteceu por causa da sua devoção ao Senhor. No versículo 25, ele pede que o anjo do Senhor permaneça para que lhe fosse dado um presente, um cabrito. Isso é a hospitalidade comum daqueles dias. Manoá é um homem generoso, um homem grato. Ele ainda está confuso sobre a natureza daquele ser, mas ele não quer que o mensageiro vá embora de mãos vazias.
Versículo 16, o anjo responde que ele mesmo não comeria do cabrito. Não é porque Deus não possa comer. Jesus comeu depois da ressurreição. Mas é que ele quer mostrar a Manoá algo mais profundo, algo mais maravilhoso. E ele os instrui que ele faça um holocausto, um sacrifício queimado. Manoá pega então, e Samuel registra aqui, que ele não sabia ainda com quem estava lidando. Ele ainda achava que ele iria apenas fazer aquele holocausto e adorar ao Senhor ao lado daquele homem que o havia visitado para trazer a palavra do Senhor. Mas aí nos versículos 17 e 18 ele começa a receber as dicas de que aquele visitante era alguém especial. Manoá começa a perceber quem é aquele homem. Ele pergunta o seu nome e a resposta é enigmática. O visitante diz: por que você pergunta o meu nome? O meu nome está além do entendimento. Ou em outra tradução, provavelmente a sua, o meu nome é maravilhoso. O meu nome está além do que você possa compreender. Parece, meus irmãos, uma resposta similar ao que Deus deu a Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, Moisés é enviado para libertar o povo e ele pergunta assim: quando o povo perguntar quem me enviou, o que eu digo? Qual a resposta de Deus? Diga que eu sou, me enviou. Eu já vi nome, irmãos, muito esdrúxulo, muito confuso e até ridículo. Mas quem é que se chama eu sou? Deus. Porque o seu nome verdadeiro era impossível de Moisés compreender. Então o que ele diz? Diga que eu sou, ele enviou. Aquele que é, aquele que não tem tempo, aquele que é a própria essência da existência, lhe enviou. Na experiência do nosso texto de hoje, nem o nome é necessário, porque ele nem sequer conseguiria compreender. Versículo 19 e 20. O holocausto é feito sobre uma rocha. Manoá e sua esposa são surpreendidos quando algo incrível acontece. Aquele homem sobe aos céus na chama do holocausto. Quando nós fizemos a leitura do texto, meus irmãos, você reparou no que está escrito? O texto diz que o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Mas que Senhor? Tem Manoá, tem a sua esposa e tem um visitante. Eu não venho dizendo desde o capítulo 2 que este anjo do Senhor, irmãos, não é um anjo comum, não é apenas um anjo. Por isso que na sua Bíblia os tradutores tomaram cuidado de colocar a palavra anjo com A maiúsculo. Esta é uma teofania, uma manifestação divina. O texto diz: o Senhor fez algo estranho. O que ele fez? Ele sobe na chama e sobe aos céus e desaparece diante dos olhos dele. Isso causa, meus irmãos, pavor para Manoá e sua esposa. Eles estiveram o tempo todo conversando com o seu Deus. E era de compreensão, meus irmãos, na cultura e na religiosidade de Israel, de que quem visse a Deus morreria. Eles estão apavorados. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é essa reverência, que talvez hoje em dia está tão em falta. Eu literalmente li na internet, abre aspas, Deus não precisa ser temido porque Ele é nosso amigo, fecha aspas. Se eu estou do lado dessa pessoa, eu dou 2 passinhos para trás e saio da área do raio. Como eu aprendi aqui no nosso, meus irmãos, Deus não é seu parceiro. Deus não é seu amiguinho. Não, pastor, mas Abraão era amigo de Deus. Mas não é para eles ficarem conversando, batendo papo, no sentido de: e aí, como é que tá? Como foi o jogo hoje? Ganhamos. Não é isso, irmãos. Sereis meus amigos se, o que disse Jesus? Fizerem o que eu mando. Mas não era amigo, agora é Senhor? Pois é. Reverência, temor. Quando estamos orando, nós estamos na presença do Deus vivo. Aliás, estamos o tempo todo, porque, como diz o hino, lembrei inclusive na visita a Manaus, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja o lugar que for. Reverência, temor. Manoá nos surpreende, meus irmãos. Este é o ambiente que Deus vai trazer o seu próximo juiz. Então qualquer coisa que nós leiamos sobre Sansão depois,
Desculpe, esse casal aqui não é casalzinho de 20 e poucos anos. Já estão com idade certamente um pouco mais avançada. Esperavam que Deus agisse, que Deus fizesse alguma coisa, e Deus se manifesta a eles de maneira tremenda e eles se amedrontam. Contudo, depois do medo inicial, eles se acalmam. Chegam à conclusão que Deus não os teria feito passar por tudo aquilo apenas para os matar. Principalmente, meus irmãos, não teria falado sobre o futuro e do seu filho apenas para os matar. Ou seja, preste atenção, quem acalma Manoá e a sua esposa é a confiança na palavra de Deus recebida através do anjo do Senhor. A reverência está lá, mas o medo passa, porque eles lembram que eles tinham recebido a palavra do Senhor. E aí nós voltamos, irmãos, à mesma tecla. Hoje de manhã falamos sobre a paz e a alegria de quem serve a Deus. Paz e alegria que só existe quando nós andamos segundo a palavra do Senhor. Paz e alegria, meu irmão, não é um superpoder que Deus lhe dá, que você usa como quiser. Eu solto raio pelos olhos, o outro voa, eu tenho paz e alegria. Não é poder mutante. É o desenvolvimento de uma dependência obediente de Deus através da sua palavra. Saiu da palavra, lá se vai a paz e a alegria. O que nos deve levar, meus irmãos, a correr para ela, para os seus princípios, para aquilo que ela nos ensina. Mas nós terminamos nossa mensagem, irmãos. Qual é a aplicação desse terceiro ponto? Amados pais e futuros pais, não existe alternativa de criação dos nossos filhos a não ser a criação cristã baseada na palavra de Deus. Você vai errar. Você vai cometer falhas na sua caminhada. Porém, o que eu quero destacar aqui é: não crie ou não vá atrás de alternativas. Não vá atrás do último guru da moda para a criação de filhos, do último livro de psicologia ou qualquer outra coisa para a criação de filhos. Psicologia boa era da minha avó, da minha mãe, onde o coro cantava quando a gente não cantava afinado no coro dela. Quem me diz hoje? Não pode não, vai traumatizar. A minha avó teve 10 filhos e ela falava uma coisa seguinte: todos apanharam, saiu tudo do jeito, não tem nenhum bicho. Como era sábio o pessoal do interior, né? Simples. Hoje, meus irmãos, muitos lares cristãos têm substituído o padrão da palavra de Deus pelo padrão do mundo. A astutícia, palavra complicada para a malícia, está ligada ao coração da criança, mas a vara a afastará dele. Entre a última psicóloga guru, sei lá do que, da Fátima Bernardes, eu fico com essa aqui. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos ao nosso lado crianças tolas? Esta semana um professor em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, viram o vídeo? Que paciência que ele tem para os alunos fazendo bagunça e gravando, rasgando as provas uns dos outros, jogando ele ao quadro, um objeto que pelo barulho que fez, se pega nele e ia machucar. Essa geração, meus irmãos, que tem sido criada, grande parte, prestem bem atenção, homens. Um dos vices de candidato essa semana passada, foi crucificado, porque disse que lares sem pais e avós, não lembro exatamente o texto, não vou abrir aspas aqui, mas parafraseando, tem alimentado a criminalidade, ok? Ah, que homem preconceituoso, que homem maldoso. Eu posso dar para vocês aqui 10 exemplos de outras pessoas que falaram a mesma coisa. Sociólogos, pessoas que trabalham com classes mais baixas. 2 em cada 3 marginais não têm figura paterna em casa. Viu, mascarada? A importância do nosso papel. É muito provável, meus irmãos, que uma criança criada em uma casa que não é de problemas financeiros tão carentes, tão necessitados, não vá pelo mesmo caminho, mas vai por outros, como este do vídeo. São pseudo-marginais. Não estão literalmente matando, roubando na rua,
mas estão se comportando daquela maneira do vídeo dentro de uma sala de aula. Nós somos diversos professores aqui. Como, amados, nós vamos ver a sociedade, e melhor, como ver a nossa igreja crescendo no conhecimento do Senhor, se isso não começar dentro dos nossos lares? É muito interessante, meus irmãos, Deus não vai atrás de um casal qualquer de Israel. Se era para ser estéril, com certeza tinha muitos outros. Provavelmente tinha alguns casais amargurados, chateados, que Deus podia falar, eu vou dar o filho para ele, tadinho, estão tão chateados por serem estéreis. Não. Deus vai atrás de colocar o seu futuro líder em um lar que poderia criá-lo no conhecimento do Senhor. Qualquer coisa, meus irmãos, que nós aprendemos sobre Sansão, a princípio, eu não coloco na conta desses dois irmãos. Porque a palavra de Deus nos retrata como homens, ou como um homem e uma mulher piedosos. Uma vida espiritualmente separada repousa grandemente no papel dos pais. Eu quero terminar, irmãos, destacando uma coisa. Por outro lado, tal como acontecerá com Sansão, você não é dono, seu filho não é autômato, não é um robô. O que nos cabe, meus irmãos, e a todos nós, de uma maneira ou de outra, a probabilidade de que nós vamos criar alguém é enorme. O que cabe a cada um de nós é entendermos a nossa responsabilidade diante do grande desafio que está diante de nós. Vamos terminar, irmãos, versículo 24 e versículo 25. Juntos diz a palavra de Deus: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané Dan, entre Zorá e Estaol. Para terminar, irmãos, esta noite, uma vida espiritualmente separada se consolida pela ação de Deus nela. Uma vida espiritualmente separada se consolida pela ação de Deus nesta vida. Nossa parte, meus irmãos, final do texto traz uma lição simples. Deus é o agente, a ação final e principal em uma vida que será usada para a sua glória. Apesar, meus irmãos, do papel dos pais, apesar de tudo que foi feito, o diferencial na vida de Sansão é o que está escrito no versículo 24 e 25. O Espírito do Senhor começa a agir na vida dele. No Antigo Testamento, meus irmãos, isso significava uma unção funcional. Isso aconteceu, por exemplo, na edificação do tabernáculo, na edificação do templo, anos depois. Deus capacitava de forma sobrenatural artífices para determinadas funções. Os reis recebiam também essa unção para desempenhar a sua função. Sansão agora está recebendo a capacitação, toda aquela que ele precisa, para executar a libertação, ou começar a libertação dos filisteus. A esposa de Manoá dá a luz então. E finalmente, nós temos aí sendo mencionado pela primeira vez o nome do nosso personagem principal, que é Sansão. Ele cresce debaixo da bênção do Senhor, diz o versículo 24. E o versículo 25 completa dizendo: o Espírito do Senhor começou a agir nele. Aonde, irmãos, entra aqui o papel dos pais novamente? Você tem orado pelo seu filho? Você tem orado pelo futuro casamento dos seus filhos? Você tem colocado diante do Senhor os pecados dos seus filhos, como Jó fazia com os seus? Lembra? Jó fazia sacrifícios depois das festas dos seus filhos, dizendo o quê? Talvez eles tenham blasfemado do Senhor, eu nem sei, mas é melhor oferecer. Havia, meus irmãos, uma dependência, havia, meus irmãos, uma recorrência ao Senhor. Assim, quando nós vemos, meus irmãos, o Espírito do Senhor vindo sobre ele, de novo, podemos orar: Senhor, enche os meus filhos do teu Espírito. Primeiro podemos orar e devemos, é claro, para que eles conheçam o Senhor, e tendo conhecido, podemos orar assim. Portanto, o papel dos pais é indiscutível. Mas no nosso ponto aqui, meus irmãos, Deus já fez o trabalho dele através dos pais. Agora é ele que está agindo, que está trabalhando direto na vida desse homem, que será de fundamental importância na história de Israel. Nós sabemos que conhecemos a história. Muita coisa triste irá acontecer. Mas até este momento, meus irmãos, temos receitas simples
para aplicar as nossas vidas como pais ou como mães. Nós vivemos dias, meus amados, de profundo abandono maternal e paternal, mesmo de pais e mães que não saíram de casa. Eu não me refiro ao pai ou à mãe que vai embora de casa, mas que ficam, mas que vivem na prática um profundo abandono, inclusive dentro da igreja do Senhor. Meus irmãos, enquanto nos despedimos hoje em oração final, que a nossa oração seja: Senhor, me ajuda a desempenhar o meu papel. Você que é solteiro, ore por você também. Você não precisa ou não deve começar a orar por este papel fundamental quando você se casar, ou quando o beta-HCG voltar positivo. Não, ore hoje, para que Deus comece a lhe dar as ferramentas, as capacitações hoje, para ser o pai ou a mãe que vão criar e educar as futuras lideranças espirituais do povo de Deus. A mãe de Spurgeon mal sabia que seria a mãe de Spurgeon. A mãe de John Wesley, apesar de que Susanna Wesley era uma mulher admirável, não sabia que seria a mãe de John Wesley. A própria mãe de Davi não sabia que seria a mãe de Davi. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que nós devemos colocar diante do Senhor, porque é uma tarefa onde precisamos e dependemos muito da ação dele. Vamos terminar orando nesse sentido, irmãos? Deus querido, ajuda-nos. Muitas vezes nos preparamos para tantas coisas. Nos preparamos para carreiras, sucesso, conforto, riqueza. Mas nós possamos compreender, ó Deus, este papel fundamental que desempenhamos e outros desempenharão. E como, ó Deus, passar adiante este legado é extremamente importante. Oramos, ó Deus, para aqueles que estão chegando à nossa família na fé. Aqueles que estarão chegando daqui a pouco semanas ou meses. Que essas crianças, ó Deus, encontrem esta aldeia, este povoado espiritual, aonde possa ser fomentada uma fé viva e verdadeira, bíblica, a começar através dos seus lares. Dá-nos uma semana, Deus, onde não esqueçamos automaticamente aquilo que ouvimos da Tua palavra nesta manhã e agora à noite, mas possamos passar a semana meditando naquilo que Tu vens nos falando. É o que oramos.